Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 40, é um número bacana, um número redondo, tô muito feliz e não poderia ser diferente, para um número redondo como esse tinha que ser um cara à altura do número do episódio. Hoje eu vou ter a honra de receber Dela Cruz, quem diria que um dia esse Zé Ruela aqui ia ter a oportunidade de conhecer um cara como esse, ter a oportunidade de sentar aqui e trocar uma ideia. Mas antes da gente apresentar melhor o nosso convidado, aqueles pedidos de sempre. Pedir para tu deixar o like aí que ajuda bastante, faz o nosso papo a chegar a mais pessoas. E se tu for novo por aqui também, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Muito obrigado, acabamos de bater a marca de 31 mil inscritos nesse canal aqui que é novinho. Segue a gente lá no Instagram, porque por lá a gente joga a agenda da semana, aquele corte de rios maroto. E o TikTok também pegou 20 seguidores, dá essa moral. Mas esse episódio aqui só acontece por causa, dos estúdios do Seu Pod. Você que quiser gravar o seu conteúdo de audiovisual, esse é o local. A gente fica localizado na Avenida das Américas, número 700. Eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui tanto o número de telefone deles, como também as redes sociais. Quer produzir o seu podcast? Esse é o local. E sem mais delongas, uma salva de palmas para Dela Cruz. Moleque, pega essa oratória, pai. Pega essa oratória sem pausar, sem gaguejar nenhum segundo. Eu vou aprender, eu vou pegar essa visão contigo, Jayce, todo dia de manhã assim, ó. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Esse é o Futebolaço Podcast. Não se esqueça, pausadinho assim, maneiro. Bravo, pai. Já me deixou tonto aqui já. Não é todo dia que a gente recebe um elogio do Dela Cruz. Dela, antes de a gente falar dessa carreira brilhante que você tem, meteórica, vamos começar de uma forma descontraída. Eu já te acompanho há um bom tempo, acho que a maioria dos seus fãs talvez veio do Sobre Nós. Eu vi você contando a história que o nome era um outro, o projeto da Pineapple, ele tem toda uma história que eu acho que a galera toda já conhece. Mas me surpreendeu muito. A gente se trombou pela primeira vez no dia da inauguração da estátua do Roberto Dinamite. E eu todo bobo, caraca, mano, Dela Cruz aqui, te dei um abração. E aí tu me tira as calças quando você vira e fala assim, meu irmão, minha mulher... Isso, pai? Não... Que isso? maneira de falar. Minha mulher não aguenta mais ouvir tua voz. Eu não fiz isso não. E aí tu me quebra. Pô, tu me assiste mesmo desde quando, cara? Já tem um tempo já, pô. Sei, de repente no início do ano, acho que foi no início do ano que eu comecei a assistir mais assim, a fundo. E aí, depois que eu assisti o primeiro, o segundo, todo dia de manhã, quando eu abro a página inicial do YouTube na televisão, já aparece seu vídeo ali, aí eu já clico pra saber, enfim. Sou Vasco, eu gosto do Vasco, amo o Vasco e seu canal tá sempre atualizado, tem sempre as notícias me parecem confiáveis, né? Então eu assisto sempre. Que merda, hein? Não, assisto, e aí aquela ideia, a brincadeira, né? Minha esposa, né, já disse que não aguenta mais ver seu rosto, pai. Verdade é essa. Todo dia ela fala, pô, tu não fala nem bom dia pra mim, só fala bom dia pro Dieguinho. Que da hora. Que momento, Brasil. Dela, vamos lá. Cara, por que música? Você podia ter sido, sei lá, advogado, jogador de futebol, gari, médico. Por que música, cara? Conta pra gente aí. Irmão, não sei, assim, eu queria trabalhar pra mim, sacou? Queria trabalhar pra mim, eu acho que eu nunca me dei bem, assim, sei, seguindo um script que alguém fez pra mim, eu gosto muito de pensar e de agir do meu jeito, conforme a minha intuição, conforme o meu coração humano, entendeu? Então, dado esse objetivo, né, de trabalhar pra mim, eu tinha que analisar meus talentos, as coisas que eu era bom, as coisas que eu achava que eu me destacava. E música era uma dessas coisas. Tinha algumas pessoas a princípio era um hobby, mas tinha algumas pessoas já que achavam que eu poderia ter algum sucesso nessa área, né? Então, quando chegou um tempo que eu achei também, que eu comecei a achar também que eu poderia ter sucesso nessa área, entendeu? E eu comecei a investir, enfim, postar vídeo na internet, ver um feedback da galera, primeiro do bairro ali, né? E depois foi crescendo, aí eu sempre gostei de escrever também, né? Mesmo na escola eu gostava de escrever poesias, gostava de fazer redação até, expressar meus sentimentos através da caneta. E uma coisa só se uniu à outra, aí comecei a entender que eu poderia ser um bom compositor, porque eu gostava de escrever e também gostava de música, de cantar e tal. Cara, eu vou te dar a minha opinião agora como um ouvinte das suas músicas. Uma coisa que eu acho legal no Dela Cruz é que tu é um cara que tu
é meio... Faz meio que uma metamorfose, você vai mudando. Tu começa um pouco com funk, milita ali um pouco no trap, começou a entrar numa de acústico, eu gosto muito de música romântica. Tu é um cara que a galera liga muito ali ao cenário de rap e trap, mas as suas letras falam muito de amor, de sentimento, é uma coisa pra casal. Sim. Em que momento você enxergou que dava pra levar isso pra frente? Porque a galera que canta mais rap e trap é uma coisa mais política, ostentação. Como é que foi teu rolê com essa parada? Então, eu comecei fazendo o convencional, né? O que as pessoas têm como... que as pessoas têm estereotipada do gênero, né? Também, assim. Mas, de certa forma, com o crescimento do gênero, você pode reparar que na gringa tem muito disso, né? Tem essas ramificações, segmentos dentro do gênero que é muito forte, que é muito grande, tem espaço para isso, né? Então, conforme o rap veio crescendo aqui no nosso país, no Brasil, surgiu essa oportunidade, né? Outros artistas que eu admirava, que eu admiro até hoje, na verdade, chegaram a fazer, que a gente chama de love song, né? E aí eu comecei a entrar nessa praia. Fiz outras músicas também de cunho social, né? Mas entendi que eu era melhor na estética love song, né? Então eu invisto nela porque eu busco extrair o melhor de mim, né? Pensando game assim, você tem que buscar o melhor de você, entende? Então eu invisto mais. Não que eu não faça músicas com outros sentidos, mas esse eu invisto mais porque eu acredito que é o meu melhor. E no teu dia a dia mesmo, tu é um cara romanticão mesmo? Não. Ih. A ideia é que o De La Cruz é o meu alter ego, né? Entende? Eu busco expressar meus sentimentos. Eu sou um cara racional pra caramba, assim, tá? Meu lado eloquente é todo o De La Cruz. O Daniel mesmo é um cara racional demais, assim, sério. Sério e brincalhão também, mas dentro de casa, assim, eu sou... No meu relacionamento, minha esposa até pode falar, eu sou um cara bem racional, que pensa sempre na melhor saída, que não seja aquela saída emotiva demais, né? Então, acho que o De La Cruz é isso, é o meu romantismo, é a forma que eu tenho de expressar até pra minha esposa mesmo, pra minha família, pros meus filhos, os meus sentimentos, porque no dia a dia... Realmente não. E tu tem apenas 24 anos de idade, já tem um sucesso muito grande, tem 2 filhos. Eu vi você contando um pouco da tua história, que assim, eu achei ousado, vamos dizer assim. Você teve um momento que você tinha um relacionamento e você achou que tinha que se divorciar para poder focar no teu trabalho. É esse tipo de razão que eu tô falando, sacou? É esse tipo de racional que eu tô falando. De repente, um cara emotivo demais, assim, emocional demais, não abriria a mão do sentimento, sabe, em prol de... visando o melhor profissionalmente. Então, se eu achar que eu posso amar minha esposa, posso amar qualquer pessoa, mas se eu achar que esse amor pode me prejudicar ou que até mesmo o meu amor pode prejudicar essa pessoa, eu não penso 2 vezes em abrir e afastar, né? Digamos tu que nesse sentido tu é um cara meio frio, tu é mais calculista, vamos dizer assim. Sim. Porque eu penso que amor é isso, né? Porque às vezes, de repente, eu tenho medo de ser egoísta, esse papo aí. Tenho medo de ser egoísta, de botar o meu sentimento na frente e perceber que o meu sentimento pode estar atrapalhando essa pessoa, mas não ceder, né? Não abrir mão daquilo que eu sinto, né? Então... eu acho que a gente precisa... Nesse ponto eu sou racional e abro mão, de fato, pelo melhor, pelo bem comum, né? Em algum momento dela, tu deu uma deslumbrada, vamos dizer assim? Com trabalho? Quando tu estourou legal, Pô, pai, acho que sim, mano. E de repente faz parte também, né? Também acho. Entende? Novão, imagina você, 19 anos, né? Acho que faz parte também. Mas não pode achar que isso é a vida, né? Que é dessa forma, né? Então tem algumas ondas que a gente precisa tirar, ainda mais vindo de um contexto social, como eu vim, por exemplo, de família pobre e tudo mais. E ascender, né? Vamos dizer assim. Você precisa tirar alguma onda, né? Precisa tirar uma chifra, como a gente fala, né? Mas eu acredito que eu percebi rápido, assim, né? Bati de cara, quebrei minha cara alguma vez ou outra por essa emoção também, mas eu acho que eu aprendo rápido também. Eu não gosto muito de cometer o mesmo erro toda hora.
Quando tu disse deslumbrou, em que sentido? Ficar gastão, achar que tava melhor que os outros? Claro, pô. E eu não me cuidei, achar que a vida era um morango, de certa forma, não cuidar da minha saúde, não me atentar a questões burocráticas até no meu trabalho mesmo, porque tava curtindo, porque tava achando que, né? Então acho que isso é vislumbrar um pouco também, entende? Eu nunca mudei o meu caráter, assim. Meus valores são muito enraizados em mim, então eu nunca destratei ninguém, assim, né? Mas nunca diminuí ninguém, eu nunca me senti diferente de ninguém, assim, de certa forma. Diferente que eu digo superior, né? E esses valores são bem enraizados em mim, mas de certa forma eu já me emocionei pra caramba. E amanhã ou depois vou me emocionar de novo, mas acho que faz parte, só não pode normalizar isso ou banalizar isso, né? E tem alguma coisa que tu se arrepende? Que eu me arrependo? Pô, não sei, pai. Por exemplo, uma coisa que eu vi você comentar que começou a te atrapalhar o teu trabalho, por exemplo, foi o cigarro. Uhum. Começou a alterar a tua Mas voz. não é bem que eu me arrependa, assim, sabe? Não sei se eu me arrependo de ter feito isso, porque eu tenho alguma fé, vamos dizer assim. Tenho fé num ser superior, né? Que a gente chama Deus. E acredito que as coisas acontecem por um motivo, entende? Isso me faz não me arrepender tanto assim. Às vezes eu me arrependo, óbvio. Mas olhando para trás, você entende que você precisava, né? Passar por aquele processo por algum motivo. Então, não me arrependo, assim, né? Me arrependo de não ter feito algumas coisas. Por exemplo? Não sei, de repente eu sou um cara coraçãozão demais, bobo demais, às vezes, assim. Eu deixo de tomar algumas atitudes... Ao mesmo tempo que eu sou frio para algumas coisas, para outras eu já não sou, né? Penso, às vezes eu boto a outra pessoa na minha frente, é meio confuso isso, entende? E às vezes eu me arrependo de não ter me colocado como prioridade, entende? Várias vezes acontece isso, mas das coisas que eu fiz, não tem muito arrependimento, porque eu acho que tinha que ser assim, entendeu? Cara, tu me deu uma brecha para fazer uma reflexão, porque assim, uma coisa eu aprendi, quando a gente não tem maldade, você tem muita dificuldade de ver maldade no outro. De repente é isso. E eu tomei umas porradas na minha vida em 2020 e minha esposa tá aqui, ela é prova disso. Me trouxe sequelas pra minha vida até hoje. Eu acabei gerando uma casca, acabei ficando muito desconfiado, uma certa blindagem que eu gerei pra não me machucar de novo, mas foi um processo que eu senti que a minha vida depois desse episódio nunca mais foi a mesma. Eu fiquei uma pessoa mais resguardada, um pouco mais de medo dos outros. E eu tenho até um amigo em comum que isso eu também acho que não é bom. Você tem que ponderar. Porque você não pode achar que todo mundo também que chega próximo de você quer se aproveitar de alguma coisa. Mas ao mesmo tempo você não pode ser aquele bobão também achando que a vida é um morango e todo mundo é bonzinho. Ter esse discernimento é difícil, né, cara? E eu acho que esse aí é o processo natural que a gente passa até amadurecer, até virar um adulto maduro, uma pessoa que consegue ter o discernimento, passa por experiências. E aí você quebra a cara numa situação e lá na frente você bate de frente com ela, ou alguém próximo de você bate de frente com essa situação, você tem a maturidade, tem a experiência para identificar ou não, né? Entendeu? Pô, já passei por isso, toma cuidado, enfim. Ou você diz para você mesmo, né? Pô, vou tomar cuidado porque eu já passei por uma situação assim e tal. E o teu perfil dela? Você é um cara que, pelo tamanho que você atingiu, você faz as coisas muito pensando em você e quem quiser seguir bem, quem não quiser, amém? Ou você é um cara que tem essa preocupação de ser exemplo pros outros? O que tu acha? O que eu acho? Baseado no meu trabalho, baseado nas minhas redes sociais, nisso tudo. Cara, eu te vejo um cara muito racional e muito preocupado. Mas, por exemplo, por ser produtor de conteúdo também e de saber como é que tá do lado de cá, a gente tá do mesmo lado, não no mesmo segmento, mas nem tudo que eu vejo na internet eu levo como via de regra, porque pode ser um personagem. Sim. E até viralizou, teve uma galera, nossa, fulano é assim, um monte de TP, tal horário você dá bom dia, tal horário você come com o filho. Então, assim, a gente que tá do lado de cá sabe que algumas coisas na internet são meio que montadas. Sim, sim. Então, por isso que eu tô fazendo a pergunta pra você. Pra vender, né? Pelo que eu enxergo, sim, você me parece ser um cara muito preocupado. Mas até que ponto isso é um personagem ou é real, não sei. Mas preocupado com o quê, você fala? Com a opinião? Talvez, porque de certa forma dela a gente vive de imagem. Sim.
Então, hoje, uma coisa que acontece muito no meio artístico de uma maneira geral hoje é o medo do cancelamento. Aí está no game, né? Sim, sim. Você tá num game, eu tô no outro game, certo? Correto. Então a gente não pode ser hipócrita dizer que não se preocupa. A gente tem que se preocupar. Isso é fato. Porém, você não pode... Onde eu me policio? Eu tento fazer com que a opinião alheia não diga o que eu tenho que fazer sempre, entende? Então, bem, cara, eu gosto de criar, entendeu? Eu sou um cara, eu me considero um cara criativo. Eu gosto de criar tendências, gosto de me surpreender dentro do meu trabalho, entende? E, pô, cara, eu, sinceramente, agora vamos falar de game e logo a gente tem que falar de dinheiro. Eu já vivo uma condição bacana, assim, minha família vive uma condição bacana e tal. Eu não tenho muita pressa não tenho muita pressa de ficar rico, então por isso eu não me dedico 100% nesse game, vamos dizer assim. De repente, se eu me dedicasse mais na rede social, eu entendo, né? Se eu me dedicasse mais nas minhas redes sociais, eu poderia ser mais rico, mais famoso. Mas, de repente, não poderia ser eu, não aproveitaria tanto, estaria muito focado no game ali. Eu aproveito minha vida na medida do possível, sabe? Então, eu vou ponderando ali o profissional, a minha vida pessoal, gosto de curtir também, entende? Então eu procuro não ficar muito obcecado com a opinião, porque senão vou ficar refém daquilo ali, entendeu? Mas tu não é um cara que se preocupa, por exemplo, em ser exemplo pros outros. Tu só toca a tua vida do jeito que tu acha. Cara, na real sim, cara. Na real me preocupo, entende? Porque meu trabalho, por exemplo, Dieguinho, tem fãs de, sei lá, 8 anos, 7 anos, até, sabe? Porque as músicas são bem tranquilonas, assim, né? Sim. Não tem muito... Entende? E, pô, eu me preocupo com isso, cara. E eu acho que todo mundo precisa se preocupar um pouco, entendeu? Porque não se trata só da gente, né, irmão? A gente faz parte de algo maior, né? Ainda mais se tratando do gênero que é, o rap, a história que é. Se trata de algo maior do que somente botar dinheiro no bolso, né? Então, eu me preocupo sim. Pode ver que eu sou meio... Se você reparar, me seguir assim, eu sou meio afastado, não sou muito de ficar na internet e tal. Às vezes vou, dou uma brincada, dou uma marolada, que também faz parte. Mas eu não sou muito assim. E não sei se eu tenho medo de errar na internet, de fazer de falar alguma besteira muito grande. E claro que isso vai acontecer. Eu posso estar falando uma besteira aqui daqui a pouco. Mas eu tenho um pouco de medo disso, né? Porque se você olhar na internet, eu já fui esse fã, né? Mas os meus fãs, essa molecadinha aí, nessa faixa etária, eles reproduzem tudo, pai. Praticamente tudo, entende? Então, essas são as opiniões que me preocupam. Tá ligado? Essas são as opiniões que me preocupam. Você precisa ter exatamente aquela ideia da maturidade, do discernimento, né? Por exemplo, você pega numa publicação ou numa música, você entende qual é o comentário que o cara tá de maldade, às vezes o cara tá frustrado, e quem é seu fã de verdade, que acompanha você ali, entendeu? Então precisa ponderar, né, essa opinião aí, entende? Porque a ideia é que tem muita gente ali que tá para chamar atenção e tem muita gente que de fato gosta mesmo. Então eu procuro ponderar. Então, ideias da molecada mais nova eu procuro me atentar assim, sabe? Para não estar fazendo uma coisa errada, para não dar um exemplo errado. Eu vou te falar um medo meu e eu quero ouvir a tua opinião. De um tempo pra cá, eu passei a ter medo de ser muito famoso. Quando eu digo muito famoso, por exemplo, você já é um cara muito conhecido, mas acho que mais no teu segmento. Por exemplo, quando eu falo muito é tipo Neymar. Os caras desses, você fica escravo do teu próprio sucesso. Você não vai numa praia, Tu tem esse medo de um dia crescer ao ponto de perder a tua liberdade, que eu acho que é a coisa mais importante que eles têm? Sendo sincero, eu gostaria muito de ter o dinheiro que eu tenho e não ser muito famoso. Entende? Mas eu entendo que as coisas também acontecem por um motivo, né? Tem que trabalhar. Falei até pro amigo ali, ainda bem que minha especialidade é músico, né? Tem que trabalhar esse rostinho aqui. Não, entendeu? Se eu pudesse ficar no cantinho assim, botando um dinheiro no bolso bacana, eu ficaria.
Mas, cara, ser famoso, assim, famoso entre aspas, né? Pseudo-famoso, o projeto de famoso que eu sou, traz vários benefícios, pô. Traz vários benefícios. Traz muito mais benefício do que malefício, mas traz alguns malefícios. Isso é fato. Entende? Aí você fica imaginando aí, você comparou, por exemplo, Neymar, eu sempre dou esse exemplo, né? Michael Jackson ou a Amy Winehouse, sabe? Imagina, tu tá na tua casa, tem um... Pode falar palavrão? Pode. Tem um filho da puta em cima da árvore tirando foto sua. Já pensou? É tipo um nível de invasão, né? De privacidade absurdo que esses caras sofrem, né? Deve ser muito ruim. Isso é muito ruim, mas o que mais me preocupa no que a gente vive hoje, no atual cenário, eu acho que nem é esse. Porque tem alguma coisa que dá pra ela se precaver pra evitar esse cara em cima da árvore. O que me magoa e o que me preocupa é o seu nome vende, seu nome gera clique, e as pessoas sabem disso, e aí começam a inventar coisas bizarras ao teu respeito, e infelizmente o mundo que a gente vive, por mais que você venha público, venha falar, tem um cara que já não gosta de você e pra ele só aquele zum já serve, e ele vai te queimar. Exemplo, aquele caso do Neymar com a Najla Mawad. Pra muita gente até hoje, o Neymar pagou um dinheiro pra morrer aquilo, ou realmente aconteceu. Então, assim... Tudo tem um preço, pai. Tudo tem um preço a ser pago, entendeu? De repente, essas pessoas, não sei, não posso falar do Neymar, né? Mas, de repente, tem gente que quis muito ser famoso e achou que era um morango, mas, na verdade, não é, pai. O que eu tô te falando, tem vários benefícios, né? Vários benefícios. Mas, na vida, não é um morango, pai. Na vida, nada é um morango. Tem sempre um preço a ser pago, tem que estar pronto, entendeu? E é uma coisa que eu tenho refletido muito, cara, e eu tenho conversado muito isso com a minha esposa. Eu acho que é questão de idade também, né? Eu vou fazer 30 anos no ano que vem, acho que eu ando muito reflexivo. Acho que o último 20, você fica meio, caraca, acabou o 20, ano que vem é 30. Eu tô muito nessa reflexão de uma maneira geral. A coisa que eu tô passando a valorizar cada vez mais é o tempo, cara. Porque, assim, você só sabe realmente o valor das coisas até ter. Pô, o dia que eu ganhar 10 mil, minha vida tá maneira. Aí tu ganha 10. Aí, pô, 10 não tá bom, é 15, 20. Ah, o dia que eu tiver o carro X, a casa tal. E mas a ideia é sempre ir pra frente, né? Não pode... Tu não pode... isso é a minha opinião, tá, família? Respeito a opinião de todo mundo. Mas a minha opinião é a seguinte. A ideia de ir pra frente, ela é necessária. Você tem que sempre pensar em ganhar mais. Porque o caso é que no meio do percurso, o nego fica obcecado, né? Em vez de pular do 10 pro 20, eu ia querer pular do 10 pro 200. E aí é que mora a ganância, né? Que não é a ambição. A ambição é quando você tá pensando em ir pra frente. A ganância é quando você quer pular muitos degraus muito rápido, né? Entendeu? Então eu entendo que você tem mesmo que botar o objetivo na sua vida de ir pra frente, sempre. Mas sem perder o tempo de qualidade. E às vezes planejar, se tu quer ir pro 20, tá no 10. Às vezes se tu tiver que dar um passo para trás, para lá na frente, dar dois, às vezes também é necessário. Na vida tem um pouco disso, né? Precisa ter esse julgamento. É muito importante. E dela, pra gente encerrar um pouco mais a tua carreira e vir pra proposta nossa que era bater um papo de futebol, Boa. Qual é o teu maior medo? Meu maior medo? Meu filho virar Flamengo. Mas ele não vai. Tô brincando. Vai ficar gravado esse vídeo. Flamengo lá em casa é tipo um palavrão, tá ligado? É. De meus fãs flamenguistas, vocês sabem que eu amo vocês. Mas esse aqui é papo sobre futebol, aí já trata de outra parada, né? Não tem nada. Conta essa resenha aí, como é que é o Flamengo é palavrão? Pô, meu filho fica bolado comigo, às vezes ele fala, Jason, meu filho fica bolado comigo, sou flamenguista. Fala assim pra mim. Aí eu, flamenguista é tu, assim. É tipo palavrão. Ah, ele te xinga, né? Ah, entendi. E, cara, como é que surgiu o Vasco na tua vida? Conta pra gente aí. Foi de Na pai... infância, minha mãe é vascaína. Minha mãe, meu avô é América, mas tem uma paixãozinha pelo Vasco, assim. Mas ele é América, né? Meu avô é cascudo. Meu tio Nuno, né, gente? Também. Família, a maioria é Vasco. Minha família é materna.
E aí, pra gente começar, assim, o que primeiro te marcou quando tu era moleque? A primeira grande lembrança que você tem do Vasco? Pô, eu falei isso quando eu fui abrir a live do Vasco, que era com... A live que era lançamento do uniforme da capa. Ah, tava o Campelo lá, em São Januário, 2020. Isso aí. Foi quando a capa voltou pro Vasco. Isso, Thales Magno, tava todo mundo. Aí, eu falei isso lá, até pra Vanessa, né? Vanessa Rich. Beijo, Vanessa. Aí, disse que em 97 foi o ano que eu nasci, que o Vasco era a melhor escolha, pô, possível. Entendeu? Que é o período dourado, né, do Vasco. E o que tu tem de lembrança desse time? Porque foi o ano que tu nasceu, pô. Então, na real, só vídeos depois, né? Você vai ganhando alguma... Mas meus pais me contam que com um aninho assim, alguém me deu uma toalha do Vasco, não sei se foi meu tio, uma toalha do Vasco, eu não largava a toalha do Vasco de jeito nenhum. E meu tio assistiu o jogo do Vasco, o Vasco fazia gol toda hora, agora tá um pouco mais complicado, mas o Vasco fazia gol toda hora, gritava gol também, né? Entende? Então, não sei, ó. Foi o destino mesmo, o Vasco me escolheu de repente. Pô, pra galera que tá em casa aí, ó, você que tem filho, principalmente os vascaínos, que o papo hoje é de Vasco aqui, ó, a parada é a seguinte, quando teu filho nascer, assim, só tem duas opções de escolher. Você compra, vai lá Gigante da Colina, compra duas camisas, uma branca e uma preta. Aí você dá pra ele escolher, ó, qual é o teu time? Aí o cara escolhe, ó, a camisa branca ou a preta, exato. Entendeu? Aí isso é morar na rua, pô, não exatamente. Tem pra onde mulher correr, pô. Exatamente, meu filho sabe disso muito bem, cara. Ele sabe disso muito bem. Minha filhinha, até a gente vai no jogo do Vasco e tal. Minha filhinha até apareceu já na... Minha filha tem 2 anos. Apareceu na Vasco TV, gritou Vasco também. E aí, se amanhã ou depois ela se escapa para outro lado, já vou mostrar para ela aqui, ó. Tá vendo você aqui, ó? Não, mas isso é coisa de pai frouxo, cara. Não tem nem como o filho se escapar para outro lado. Não vai. Tu não é frouxo, né? Não, mas a ideia é o seguinte, pai. A ideia é a seguinte. Eu não gosto de forçar ninguém a nada, entendeu? Eu não gosto de forçar ninguém a nada. Só falei pro meu filho o seguinte, cara, se tu for outro time, quer dizer, pode outros, né? Vamos dizer assim, pode todos, menos o Flamengo. Flamengo é xingamento, entendeu? Pode qualquer um. Igual meu avô falou pra mim, diz. Pode qualquer um, Fluminense, Botafogo, sei lá, quiser torcer, não quiser torcer pra nenhum, só não pode Flamengo. É isso. E como é que é teu rolê com o Flamengo? Por exemplo, qual é o primeiro Flamengo e Vasco que te marca? Meu avô é mais... Olha só que doideira, né? Meu avô, ele Quando o América veio, né? Tadinho, veio na época do meu avô, era um time que disputava, tinha alguma competitividade, assim, né? Mas depois veio caindo, infelizmente, acontece coisa no futebol. E aí meu avô, tadinho, Jason, eu não sei distinguir se ele é mais América ou anti-Flamengo. Uma vez o Flamengo perdeu pro Santo André, mano. Ah, isso foi bom, Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Flamengo perdeu pro Santo André. Jason, ele pegou, era quase meia-noite, Dieguinho. Era quase meia-noite, irmão. Ele pegou e uma lata de tinta e botou no muro da nossa casa, Santo André. Juro pela felicidade dos meus filhos, pai. Juro. Ele comprou uma caixa de cerveja quando o Flamengo perdeu pro Inter também, com gol de falta do Andrezinho. Pô, muito Caralho. Bom! Andrezinho, te amo! Caralho, moleque. E ele é muito anti-Flamengo. Então ele meio que acabou passando um pouco disso aí pra mim, entendeu? Pô, infelizmente, essa época secar o Flamengo era bom, mano. Que era um vexame atrás, agora ficou ruim de secar os caras. Verdade. Teve o Cabanhas. Pô, era muito bagulho bizarro, mano. Mas tranquilo. Já disse nosso novo gestor que o último clássico com diferença financeira já passou, né? Vamos ver. Agora tu me deu um gancho pra gente tocar num tema importante. Eu acho que ele arrumou sarna pra se coçar. Eu também acho. Eu acho que ele já começou dando um tiro no pé. Aproveitando dela, qual é a tua visão de SAF? Tu acha que foi o caminho correto pro Vasco adotar? Qual é a tua visão? Pô, eu acho que foi o único, se pá. Não queria que tivesse, né? Queria que o Vasco fizesse uma boa administração, que não tivesse corrupção dentro da instituição, que a gente não precisasse, mas eu vi ali o único caminho, de repente. Não tem jeito, pode ser que dê errado, mas no momento parecia, agora que já foi, né? Parecia a melhor decisão, né?
Entendeu? Eu tenho um CNPJ. De La Cruz é um CNPJ. Às vezes você precisa tomar decisões, né? Para que sua empresa continue respirando. Eu acho que foi isso que o Vasco fez. Parecia ser a melhor decisão, entende? A gente lá na frente vai descobrir se é ou se não, se foi ou se não foi. Mas nesse ponto aqui, parecia, né? Verdade? Vocês concordam? Concordo. Mas na tua opinião, por que essa era a melhor decisão? Esmiuça um pouco mais pra gente. Cara, acho que... Não sei se mudaria muito, assim. Eu acho que era a decisão... Não tinha uma proposta, pelo menos eu não vi, uma proposta a longo prazo concreta que convencesse a gente de alguma mudança, entende? Superior a deles, né? Vamos dizer assim. Você acha que tinha? O grande problema do Vasco, na minha opinião, eu super respeito quem pensar diferente. O Vasco tinha condição de fazer o que o Flamengo fez, de dar um tempinho, pagar a dívida, de pouquinho em pouquinho, tentar voltar a competir num tempo maior. Se o Flamengo levou 6, o Vasco levaria um pouco mais de tempo. Gostando ou não, a torcida dos caras é a maior. Ainda tem um apoio de mídia, que a gente não pode negar que faz diferença, que o Vasco não tem. Mas eu acho que isso só seria possível se a gente conseguisse pacificar o clube e todo mundo remasse numa direção só. Sim. Como eu acho que politicamente o Vasco é um clube hoje ingovernável, e independente de quem fosse o presidente, a galera ia continuar se matando. Então, assim, por esse cenário... Basicamente, como funciona a política do nosso país, né? A política do Vasco é bem parecida com a do Brasil. Se papião. Então, eu acho que mudando o presidente, trocando de presidente, mas... presidente ou não, de repente o presidente nem tem tanto poder assim quanto a gente acha que tem, né, na real. O lance é que tem um meio de campo ali dentro da administração que dita a regra, né, da parada. Então eu acho que privatizar, ter um dono mesmo, né, a parada quebrou isso um pouco, de certa forma. Não, eu penso por aí também. Então, acho que mudando de presidente, eu acho que a gente não teria, não sei, a gente pode acreditar nisso, mas a curto prazo não teria mudanças significativas, né? É que hoje o futebol ficou muito dinheiro, né, cara? Por exemplo, agora a gente tá vendo aí, pro Vasco criar o CNPJ da SAF, teve que ir lá na Ferj, que tá uma dívida de 6,8 milhões, aí tem empréstimo que deve na CBF de 9 milhões e brau. Essa semana agora, depois de muitos anos, o Vasco vai receber a certidão negativa com efeito de positiva dos órgãos trabalhistas. Agora o Vasco tá com o fundo de garantia dos funcionários em dia. Pô, irmão, com todo respeito. Eu acho que o básico... E, cara, foi muito legal. O Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, talvez a gestão que fez o Flamengo se reestruturar para poder colher os frutos que estão colhendo hoje. Ele falou um negócio sentado onde você tá sentado aqui que eu fiquei meio assim. O termo que ele usou foi assim, financiamento criminoso. Foi como assim, Bandeira? Você contrata um funcionário, você desconta dele fundo de garantia INSS e não repassa aos órgãos públicos, o que é isso? É a forma que você arruma de financiar o clube. Esse dinheiro não é seu, isso é crime. E isso era a coisa mais normal no Flamengo e nos outros clubes de uma maneira geral. Então, cara, o básico do básico do básico, cara, é tu pagar salário, é tu recolher os impostos, porque diferente de uma empresa normal, o clube de futebol nem paga imposto, cara. Eles têm contribuições previdenciárias, trabalhistas e de funcionário. Sim. Mas imposto, igual tu paga na tua empresa, eu pago na minha, não tem. E é um bagulho bizarro. E se a gente olhar o histórico do futebol brasileiro dela, eu acho que tem tendência de melhorar agora com a vinda das SAFs. O ranking era quem devia menos. Não era assim, pô... A empresa do Jason tem 1 milhão de patrimônio, toda tem de 500 mil, tem de 300. A gente brigar quem tem mais dinheiro, quem tem mais patrimônio. Não, a galera se honrava de quem tinha a menor dívida. Pô, cara, você vê, por exemplo, os clubes europeus, eles ganharam uma projeção muito grande porque eles internacionalizaram a marca. Mas se você pega, por exemplo, só a torcida do Vasco, vou falar do caso da gente, a torcida do Vasco sozinha, ela é maior do que um caminhão de país no mundo. Então, assim, o potencial que a gente tem, o que é o maior... Eu tiro isso, desculpa te cortar, mas é porque eu lembrei de uma coisa, né? A gente foi fazer show em Manaus, agora.
Foi em Manaus, a gente fez show em Manaus, já fomos fazer show no norte do país, Manaus, Belém do Pará e tal. Belém até é menos, porque Tem Remo e Paysandu é muito forte. Mas fomos lá em Belém, vieram uns 4 ou 5 caras de uma organizada do Vasco, acho que é a força mesmo. A organizada do Vasco de lá de Manaus, fizeram vídeo comigo e tal, e a gente ficou até brincando com isso, mencionou isso, brincando com o ranking, né, de torcidas do Vasco, que a gente acha injusto a colocação do Vasco, É bizarro, e o maior patrimônio de todo o clube é a torcida, cara, de qualquer empresa. O Dela Cruz é grande por quê? Porque tem muito fã, tem muita gente que consome. Com certeza. Então, assim, cara, era inadmissível clubes, todos os grandes do Brasil, ter a situação que eles têm de falência, irmão. O Botafogo não tinha mais condição de caminhar, mano. E o Vasco chegou nesse nível. Sim. Infelizmente. Acho que com os donos, pô, o dinheiro é do cara. O cara não vai fazer merda. O meu receio, esse é um receio que eu tenho, como você falou, a gente só vai ter que esperar o tempo passar pra ter uma opinião concreta, é o cara, na dele de visar lucro, ele deixar um pouco o lado competitivo um pouco de lado. Histórico também, de repente. Então, isso eu me preocupo um pouco. Mas a gente vai ter que esperar o tempo andar. Do jeito que tava, não dava pra continuar. É, exatamente. Meu posicionamento é exatamente esse. Eu tinha muito medo, né? Aí, voltando a falar do meu filho, por exemplo, eu tinha medo dele Eu vi até um vídeo seu que você falava isso também, né? Como é que esses caras... Eu vi você num jogo, como é que esse cara vai fazer o filho dele ser Vasco? Eu tenho pena das crianças, viralizou esse bagulho. Isso aí, Então, eu pensava meio assim também, entendeu? Aí, sei, cara, de repente, quando você... Aí, como você pontuou, a ideia do dinheiro, né? Porque o futebol hoje em dia tá muito grana, né? Muito dinheiro. E aí o cara veio com dinheiro, né? Os caras vieram com dinheiro. E de repente, acho que... Tanto que não só eu, como a maioria da torcida pensa dessa forma. Tinha uma minoria ali que tem medo. E eu também tenho medo. Também acho que pode dar errado. Entende? Pode ser pior até do que a gente tá agora. Mas alguma coisa precisava ser feita. Com urgência, de repente. E dela, tu tem 24 anos de idade, irmão. E uma coisa que a galera mais velha tem falado muito, e eu concordo, que assim, a gente está diante da maior geração da história do Vasco em termos de fidelidade. Porque assim, os nossos pais, avós, bisavós, sempre tiveram um Vasco, meu irmão, fabuloso. Vasco de Roberto, de Giovani, aí tu vem lá atrás, peça da vitória na década de 40, base da seleção brasileira, e aí tu vem Giovani, Mazinho, porra, aí vem Bismarck, Romário, Bebeto, Edmundo, até o final dos anos 2000 a história do Vasco inteiro era só timaço. E a gente chega na nossa geração, cara, que em 20 anos, pega aí de 2002 pra frente, que em 2001 o time tava desmontando ainda, 2002 ainda teve um time mais ou menos, pô, a gente caiu 4 vezes, conseguimos a pachorra de ser o segundo clube grande na história, cair e não subir. Esse ano a gente tá com o coração aflito aqui de sobe e não sobe. Ganhamos um título importante, que foi um voo de galinha, podemos dizer assim, em 2011. Um surto. O Vasco foi vice-campeão brasileiro, que tiraram o titulante no apito. Foi campeão na Copa do Brasil, semifinalista. No Diego Souza. Pô, foi nos 2 jogos, foi brincadeira. Então, assim, cara, não tinha muito o que fazer. É que o time do Corinthians também era muito bom, né? E aí eu vou parafrasear agora... Ainda pegaram o Palmeiras no último verdade. jogo. Não teve jeito. Agora eu vou parafrasear a tua fala no Podpah. Você falou Vasco, porque eu te amo. Filha da puta. Fala um pouco desse sentimento. Como é que é amar o Vasco vivendo só desgraça? É loucura, né? Atestado de louco. Tu quer... Tipo, parar na vaga de... né? Na vaga de... loucos, né? É ser vascaíno, pai. Tem uma carteirinha de maluco, né? Entendeu? Mas, pô, só quem é Vasco entende, cara. Não tem jeito. Não adianta tentar explicar aqui, que só quem é Vasco entende. E eu sinto orgulho disso, cara. Eu acho que assim, eu costumo brincar com o Jason, né? Que é flamenguista. Acho que a torcida do Vasco, quem é vascaíno realmente ama o Vasco, entende? Verdade. E aí a gente brinca que o Flamengo é o time da moda, né? Que não quero ficar falando do Flamengo, meus fãs flamenguistas vão ficar chateados comigo. Mas é porque tem uma rivalidade. Estou aqui, eu sou Vasco pra caralho, família, desculpa. E aí tem essa ideia de que o fã do Flamengo é o fã da moda, né?
A gente fica brincando não só do Flamengo, de outros times também, como o fã do PSG, como é o fã desse Manchester City novo aí, né? Times que ganharam ascendência de televisão, de mídia, né? E a ideia é que o vascaíno, ele gosta do Vasco de verdade, ele ama o Vasco de verdade. O Vasco pode estar na Série B, na Série... E o fã do Flamengo é aquele que fala assim, eu nem gosto de futebol, mas eu sou Flamengo. Tem uma galera assim. Por que tu é Flamengo? Porque todo mundo é Flamengo, então, entende? Então eu acho que a torcida do Vasco, ela é muito apaixonada, tem uma relação aí que é misteriosa, uma coisa que não dá pra explicar. Em algum momento sentiu isso fraquejar? Pô, cara... Não sei, cara. Acho que quando o Vasco caiu foi bem triste, às vezes que o Vasco caiu, né? Todas elas. Foi bem triste, assim, né? Mas como eu falei, já era um pouco mais velho, né? Então já não tinha mais volta, tinha que... porque eu tive um exemplo muito forte, foi meu avô, né? Meu avô me levou lá em Mesquita pra ver o América jogar a Série B do Carioca. Entendeu? Fui jogador do América. Sangue. Pô, eu fui lá gritar com meu avô também, sangue na Série B do Carioca. Eu não sabia nem qual série que o América tava, mas o meu avô, ele continuava sendo América. Então, acho que esse exemplo foi muito forte pra mim, né? De paixão pelo clube, de paixão pelo futebol. E, pô, desde que o Vasco vá pra Série D, pô, pra Série E, sei lá, que vire só folclore, que vire só cultura, eu vou continuar sendo Vasco. E, cara, eu acho que eu vou dar um exemplo do Corinthians e vou voltar no Vasco. Vou falar um pouco até do Flamengo, de certa forma, também. Eu acho que o momento que o torcedor aflora ainda mais a paixão dele pelo clube é na desgraça. O momento do título, ele é aquele momento que te coroa. Pô, mano, eu tava aqui sofrendo, agora valeu a pena. Eu acho que dá aquela confirmação. Mas o que molda o caráter do torcedor é o momento de vaca magra. Por exemplo, eu tenho a convicção de que por mais que eu sofra igual um desgraçado pelo Vasco nos últimos anos, cada vez mais eu amo o clube justamente por isso, porque é amor ao clube, não é por título, por time caro, por jogador famoso. Né? É amor ao clube mesmo. Ao esporte mais. E por exemplo, se você, por isso que eu falei que eu ia falar do Corinthians. Se você pega a história do Corinthians, o Corinthians passou muitos anos sem ganhar nada. O primeiro título nacional do Corinthians, o primeiro título brasileiro é em 1990. E o Brasileirão começou em 74 ou 73, ainda tinha Roberto Gomes Pedrosa, o Albertão mais pra trás, o Corinthians nunca tinha ganho nada, e o Corinthians tem a maior torcida de São Paulo, então assim, e a segunda maior do Brasil. Então você vê que o torcedor do Corinthians, ele tem essa coisa do time toma o gol, ele grita mesmo, você vê que é um torcedor que durante muitos anos, ele foi forjado no sofrimento. Depois da década de 90 pra frente, o Corinthians começou a ganhar título pra cacete. Sim. E a minha visão dela, se o Vasco emendar agora com a SAF, para os próximos anos, chegar o momento de começar a ganhar, cara, a gente vai ter o torcedor perfeito, porque foi uma galera que um tempão sofreu pra caramba, e quando essas conquistas virem, você vai valorizar muito, porque tu sabe que tu sofreu pra chegar ali. E eu vou te dar um exemplo do Fred, do Desimpedidos, mandar um beijo pra ele, é uma das minhas referências no que eu faço. Eu já vi o Fred dando muito esporro em palmeirense, porque o Palmeiras nos últimos anos começou a ganhar, sendo que o Palmeiras foi rebaixado 2 vezes, se não é o Paulo Nobre, ele tava na bica de sabe lá Deus em que pé o Palmeiras ia estar, e começou a chegar essa geração mais nova de nego, não vou comemorar isso aí não, porra, eu ganhei a Libertadores, irmão, tá maluco? Até outro dia nós não tinha dinheiro pra pagar a luz, pô, tu tá doidão? Valoriza essa merda aí, até porque, Odela, cheguei a uma conclusão de que no normal o futebol é não ganhar. Por exemplo, tem um flamenguista aqui do lado. Ele tá com certeza vivendo um momento de ouro do clube dele. Que aquele ali que tá operando na live é São Paulino, ele é um pouco mais novo, mas o cara mais velho na geração dele ali, que viu o time ganhar 3 brasileiros seguidos, Libertadores, Mundial, aquele cara ali se achava acima do bem e do mal, que o clube, o São Paulo, faz um reflexo do Vasco. Quem era o louco de dizer em 2000... que o Vasco ganhando Brasileiro, Libertadores, Mercosul, Carioca, o Diabo, 4 time mais temido do Brasil naquele momento, e se passar 20 anos, o time ia cair 4 vezes e jogar 5 Série B. Então, assim, pro flamenguista hoje que tá ganhando o título, valorize, irmão. Porque, assim, a lógica é o Flamengo não retroceder pela gestão que tá fazendo, mas a gente não sabe o dia da manhã. E isso pode vir a acontecer, então... O futebol, a gente gosta do futebol por isso, né? Porque você não sabe, né?
100% que vai acontecer, né? Pô, tem vários clubes na história grandiosos que já se deram mal, passaram por momentos ruins e tal. Por exemplo, o maior campeão da Itália que é a Juve, passou por maus bocados também, né? Entende? Então, nada é garantido no futebol e essa que é a graça, no final das contas. Pra quem não sabe, o Liverpool foi rebaixado 3 vezes. São poucos clubes grandes dos europeus que nunca caíram, você conta no dedo. O próprio Palmeiras hoje aí caiu 2 vezes. Então acho que até um jargão meio mentiroso que time grande não cai. Pelo contrário, no Brasil tu conta. Acho que só nunca caiu o Flamengo, Santos e São Paulo, né? São os 3 únicos clubes... o Flamengo teve umas ajudas aí em 95, 2013. Teve uns negócios esquisitos aí, mas na risca do gol nunca caiu mesmo. E dela, quem é teu maior ídolo no Vasco? Pô, Juninho, eu acho. Por quê? Acho que foi um grande jogador, além de ter sido um grande jogador, é um grande personagem, extra-campo também, assim. Um cara muito centrado, né? Acho que eu me tenho como exemplo, tomo como exemplo o Juninho, né? Dentro da profissão dele, se dedicou e tinha responsabilidade extra-campo. Acho que é isso. A gente tem que se dedicar dentro da nossa profissão, vamos voltar no início da conversa, né? Aquela ideia de ter a responsabilidade de ser o ídolo de alguém, né? Entender a responsabilidade de ser o ídolo de alguém. Eu acho que o Juninho é um... Eu falei isso já no Vasco TV uma vez, eu acho. Já falei isso. E ele... Eu assim, me identifico com as opiniões dele e tal. Acho que é um grande ídolo. Quais são as opiniões dele? O que tu admira ele no extracampo? A não ser essa questão do profissionalismo. Você falou em termos de opinião. Cara, na real, acho que assim... Acho que o Juninho é um cara família. Eu também sou. Acho que o dinheiro não manda neles, pá. Entendeu? Tanto que a gente entende que o contrato dele, quando ele voltou pro Vasco, era um salário mínimo, não foi uma coisa assim? Era um salário mínimo e ele queria ganhar por produção, assim, isso pra mim foi um ato de muita nobreza da parte dele. Um ato de ídolo mesmo, assim. E a coisa do extracampo, pra mim, tava além do dinheiro, tava além da profissão futebol. Acho que ele veio jogar porque ele gosta do clube, ama o clube e sente que era ídolo, sentia a responsabilidade de ser o ídolo de um clube que poderia ajudar. Pra mim foi muita nobreza da parte dele isso. Ele tinha cláusula de cada gol que ele fizesse ele tinha uma bonificação, mas salário mesmo era salário mínimo. Cara, isso me deu um gancho pra falar um pouco do que eu penso sobre ídolo. Ídolo é o termo que eu uso porque é o que se usa no dia a dia. Eu, como cristão, não acredito em ídolo. Você deve adorar a Deus. É o termo que se usa, por isso que eu uso. Mas não que ídolo e tal. Mas assim, referência, até um termo que eu gosto de usar mais. Eu tenho esse perfil, por exemplo. Por que o meu grande ídolo no esporte é o Cristiano Ronaldo? Porque o Cristiano Ronaldo é um cara que me passa a lição de que só o talento não vence, de que você mesmo tendo mais competência do que uma pessoa X, com trabalho você consegue superar, e de que o talento sozinho não vai a lugar nenhum. Então, é isso que me pega no Cristiano. Além, óbvio, do jogador extraordinário. O Cristiano Ronaldo é um cara que tá na história do futebol no primeiro escalão. Você vai pegar na história, tem Pelé, tem Messi, Cristiano Ronaldo e outros caras. Ele tá lá. E tá com a vaguinha dele lá. Sim. Mas eu também tenho muito essa visão do extracampo. O Cristiano Ronaldo é aquela coisa de bate na cara da... Pô, cara, tem uma parada nele que me pega muito na Eurocopa, que Portugal ganha. Tem um jogador que vai bater o pênalti, ele pega no peito dele e fala, vai bater, pode bater, tu é o melhor aqui, perder que se foda, mas tu vai bater, dando confiança pro cara. Então ele é um líder nato. E eu sou um cara que essas coisas me cativam. Michael Jordan, aquele cara que o bicho chega, era chato, era difícil de conviver, o cara focado, determinado ali. Então eu gosto dessas biografias. Maneiro. É uma parada que te pega também? Mais ou menos. Mais ou menos? É, porque eu adoro o Cristiano Ronaldo, sou fã do futebol dele, mas eu tenho medo da obsessão demais por alguma coisa. Entende? Tenho ponto medo de vista disso, legal. Atrapalhar o restante. Porque, não sei, pai, acho que a gente só vai saber de fato se a gente tem outra chance de viver depois que morrer. Não sei, até lá a gente não tem garantia nenhuma. Então eu tenho medo de ficar muito obcecado por uma coisa, e, inclusive isso pode ser o meu trabalho, e não me atentar para outras coisas que estão acontecendo ao redor,
por exemplo, a minha família, o crescimento dos meus filhos, de não pegar momentos importantes, assim. Então eu tenho um pouco de medo disso. Eu admiro, acho admirável, acho muito nobre o sacrifício que ele tem pelo esporte, né, a dedicação que ele tem pelo esporte, mas eu tenho medo, um pouco. Assim, eu gosto muito do futebol dele, mas se eu te disser que comparando com a minha vida, eu seria um pouco mais equilibrado, né? Minha profissão, minha vida pessoal, eu mesmo, eu, de repente, faria dessa forma. E faço, né? Ponto de vista bacana. Ponto de vista bacana, interessante. E é uma linha tênue, né? O cara ser focado a chegar ao ponto de ficar cego e obcecado. Caminha próximo, né? Bem perto, Bem não, perto. a chance é muito grande. Né? Verdade. E me dá tua opinião sobre o Romário. O Romário é um cara que eu vejo que divide opinião, tem uma galera do Vasco que não gosta. Qual é teu rolê com o Romário? Cara, é muita doideira uma parada que acontece com ele, né, cara? Porque... Não sei, cara. Acho que Deus gosta dele, de alguma forma, cara. Deus gosta dele muito, porque geralmente o cara que é falastrão demais se dá mal. E eu nunca vi esse cara se dar mal assim, entendeu? Pelo menos dentro de campo, né? Ele falava e realmente resolvia. Isso é loucura. Eu acho engraçado o Romário. Eu acho um caso a ser estudado, né? Até. Como é que pode o cara falar que vai fazer uma coisa e realmente fazer e resolver, né? E ser cheio de marra assim e tudo dar certo no final. Isso é muito doido. Pô, mas o Romário é um cara... Eu até na hora de citar os nomes, esqueci de citar o Romário. O Romário é extra sério, né, mano? É diferente. Não, muito diferente. Não tem como você colocar um top 10 de atacantes no futebol sem botar o Romário, né? Não tem como. E dentro da área é uma coisa... Eu não vi, né? Eu não cheguei a ver. Quando eu vi, até vi. Ele jogar, mas Aposentando no Vasco. Ele Leandro Amaral ali, eu cheguei a ver essa fase assim. Andrade e tal. E... Bem, não era o auge, né? O Jason pode falar melhor, a galera 90 pode falar melhor, mas highlights assim, extraordinário. E qual é o teu sentimento com ele, com o Vasco? Porque tu falou uma opinião mais genérica. Bem, cara, com o Vasco, assim, a gente tem que agradecer muito pelos gols que ele fez pelo Vasco, né? Pelas coisas que ele fez pelo Vasco. Mas... Não sei assim, cara, se ele tem a mesma paixão que eu e você, a gente tem pelo Vasco, entende? Ele é América, ele faz questão de falar. Então. Acho que a gente tem ele como... Acho que o Vasco tem ele como ídolo pelas realizações profissionais que ele teve dentro do Vasco e tal. Mas não sei se ele é Vasco mesmo, de fato, se ele é... então. Você falou que ele é América, né? E pra mim porque, assim, conhecendo a biografia do Romário, muita gente diz que ele é Flamengo, pela própria personalidade dele, se ele fosse, ele falava mesmo. O Romário não é um cara que não tem por que esconder. E, inclusive, eu tenho muita vontade de sentar ele aqui pra bater um papo com ele sobre isso. É uma coisa que eu vejo que incomoda muito a ele. Ele de um tempo pra cá, porra, mano, nego fala que eu não sou América. Eu sou, cara. Veio de pai pra filho e tal. E uma parada bacana, por exemplo, se ele fosse rubro-negro, ele podia ter parado a carreira dele no Flamengo. Todos os motivos ele tinha, porque teve uma relação ruim com a torcida do Vasco. É muito mais querido pela torcida do Flamengo do que pela do Vasco. Acho que a estátua só tá lá pelos milésimo gol. Pelas coisas que fez no Vasco. Mas na minha opinião, sinceramente, vou ser sincero, a estátua do Dinamite tinha que vir primeiro que a dele. Né? Nesse ponto eu concordo. Diz o Eurico que não era o Romário, era o simbolismo do milésimo gol. Mas, enfim, concordo contigo. Eu acho que é inadmissível a estátua do Romário vir antes da do Roberto. Queria tua opinião um pouco também sobre Edmundo. Qual é teu rolê com o Ed? Pô, cara, acho que é uma figura importante na história do Vasco, né? Principalmente no período que eu nasci ali, 97 e tal. Muito importante. Se não tem como falar de Vasco também, sem falar do Edmundo, né? Também pela dedicação profissional que teve com o Vasco e tal. Até hoje, né? Ele pontua, fica triste com a situação do Vasco também. Vejo algumas entrevistas, alguma coisa assim. Me parece, de repente, até mais vascaíno. Parece que tem alguma relação bacana, assim. Um carinho, não sei se... Porque jogador é diferente, né, cara? Porque você... nem todo jogador, de fato, tem um clube mesmo, é estranho. Os caras já passaram por outros clubes, aí cria uma relação, aí já fica meio dividido. Então, é estranho
falar, afirmar com certeza. É a profissão dos caras, então os caras não encaram como a gente, né? A gente vê muita magia, muita mágica em tudo. Os caras veem o futebol de uma maneira mais fria, né? Então, eu não sei, mas já fico feliz com a posição dele, com a forma como ele... Não sei se ele é torcedor do Vasco de fato, mas fico maneiro, eu acho legal a forma como ele quer ver o crescimento, quer ver a evolução do Vasco. Bacana. E, cara, quem é o jogador que tu mais guardou raiva dele nesse torcendo? Tem um cara que tu tem uma birra assim, mano, suporte esse cara. Porra, sei lá, mano. É ruim falar isso, né? Porque agora os jogadores escutam a minha música, posso estar, sei lá, de repente, perder um fã, tá ligado? É estranho falar isso agora. Que eu fico pensando, agora eu falo com os jogadores, aí eu não... que doideira, aí eu não posso falar muito mal dos caras assim na internet, eu fico meio receoso. Pipocou. Não sei, mas no Vasco tem incontáveis. Ó, por exemplo, lá no Podpah, você teve uma hora que você falou assim, porra, tem um negócio que não me desce, irmão. Eu amo essa merda aí, cara. O cara entra em campo... É exatamente isso que eu tava falando agora. Os caras têm uma relação meio fria com a parada, né? Então, é a responsabilidade, né? A responsabilidade... Por exemplo, a responsabilidade do cantor é com os caras que pagam pra ir no show, né? Com as pessoas que pagam pra ir no show. Então ele tem que entregar ali o melhor espetáculo, tem que entregar o melhor dele, não pode estar com a voz baleada. E isso acontece no nosso trabalho, entende? Mas não pode, não é uma coisa normal. A gente não pode achar que, né? Se deixar as coisas dessa forma. E o jogador, ele tem que estar em forma e respeito às pessoas que pagaram ali para vê-lo jogar, entende? As pessoas que, de certa forma, pagam o ingresso ali, ajudam, contribuem para o clube pagar o salário dele, né? Então, acho que ele tem essa responsabilidade. Então, de repente, quando o cara não entende isso e faz corpo mole, para nós dá muita raiva, né? E qual é o jogo da tua vida? O jogo da minha vida... Pô, é um jogo que a gente perdeu, pai. Mas foi a maior emoção, assim. Eu achei que eu ia morrer. Foi Vasco e Corinthians, Corinthians? Vasco e Corinthians, que a gente perdeu com gol de cabeça do Paulinho, que achei que a gente ia ganhar aquela Libertadores ali. E o mesmo Tite fala, até o Tite fala isso, né, que dali sairia o vencedor da Libertadores. Acho que esse foi o jogo da minha vida, aquele momento ali que eu digo, que eu vi a bola bater que o Fábio Santos chutou e a bola bateu no Diego e sobrou pra ele, foi o momento, de repente, mais emocionante, assim. Claro, já passei vários momentos, mas dentro do futebol foi o mais emocionante pra mim, assim. Foi mais do que no ano anterior o título da Copa do Brasil? Com certeza, porque você ganhar um campeonato continental eu tava torcendo com muito mais força do que eu tava torcendo pro Vasco ser campeão da Copa do Brasil, né? Mas te marcou mais a derrota pro Corinthians do que o próprio título da Copa do Brasil? Me marcou, mas pela emoção, de repente, né? Pela emoção que eu senti naquele momento, e foi um turbilhão de emoções, porque a expectativa foi muito lá no alto, e quando ele perdeu o gol, eu senti uma tristeza tão profunda como eu nunca tinha sentido na vida. Então me marcou bastante. Esse jogo do Corinthians, cara, tem umas passagens, porque assim, em São Januário o jogo é 0-0, mas tem um gol mal anulado, o gol do Alexandre foi legal, e anularam o gol, hoje com o VAR seria validado o gol. Nesse lance aí, o Diego perde, tem um escanteio, bate o escanteio, o Newton cabeceia a bola no travessão. Bate na trave, verdade. E aí, pouco depois, o Paulinho faz o gol. Faz o gol, isso aí. Mas esse jogo, cara, não sei, eu era moleque, né? E, porra, sei lá, eu acho que quando você é jovem assim, tudo é mais emoção, né? Tudo é menos racional a parada, é mais emoção. Fiquei nervoso demais. Puta que pariu. O Vasco tem uns jogos marcantes, estranhos, por exemplo... Final do Carioca de 2001, título na mão, vai acabar a maldição. Vocês viram a virada, né? Vocês viram mais a virada do que... Eu era no molequinho, vocês viram a virada 4-3 contra o Palmeiras, né? Aí teve o gol do Pet aos 43. Isso aí. Outro jogo na mão também. Completa ali. Pode. Outro jogo que tava na mão também, que o Vasco acaba perdendo de maneira esquisita. Cara, fugiu até da memória que eu ia falar algum jogo agora aqui. O Mundial contra o Real Madrid.
O Vasco amassa o Real Madrid, o cara chuta uma bola, desvia no NASA, cai dentro do gol. Aí o Vasco empata o jogo. Já era muito pequeno, o Felipe lambe todo mundo, em vez de dar, ele tenta fazer o gol, perde. E aí o Raul faz um gol no contra-ataque. Você pega os melhores momentos do jogo, o Vasco amassou o Real Madrid e perdeu o jogo por 2-1. Então o Vasco tem essas derrotas esquisitas na história dele, que tá na mão ali e o bagulho escapa. Isso, a gente daí criou esse misticismo em torno do vice, né? Do vice-campeão, né? É uma ideia, assim, apesar de que tem outros times que são mais... O Flamengo é mais vezes vice do que o Vasco. Mas essa fama ficou com o Vasco, né? Ô, Deli, qual rebaixamento te machucou mais? Pô, acho que... Pô, não sei, mas... Foi 8, 13, 15, sei, 20. eu acho que o... Qual que a gente tava com o Luxemburgo mesmo? 2020. 2020, é. 2020, porque eu senti que tinha e até o próprio Luxemburgo falou isso, né? Que existia um complô, um consenso entre a federação que o Vasco tinha que cair, né? Então, eu senti um pouco isso, assim, uma maldade, né? E até não sei se o Luxemburgo tava defendendo o trabalho dele ou alguma coisa assim, mas eu senti que tinha alguém forçando a barra, ou a instituição forçando a barra para que o Vasco fosse para a segunda divisão. E isso me deixou muito triste. Aquela parada do jogo do Inter foi muito bizarro, né? Entendeu? Saiu o áudio depois do... Entendeu? Cadê ali? Ah, gol legal. Foi entendeu? Muito bizarro, mano. Exatamente. Isso me deixou muito triste, assim. Isso só prova que os caras brincam com o nosso sentimento. Não tem muita responsabilidade, né? Porque... mexem as peças conforme eles querem, né? Tem muita corrupção. Logo vemos aí um montão de polêmicas, né? De corrupção até na CBF e tal. Então, isso me deixou magoado pra caramba. Foi muito triste esse último rebaixamento. E em cima desse time aí, qual é o teu sentimento com o Germancano? Cara, eu acho que... eu gosto muito dele. Tu gosta do Cano? Gosto, acho que enquanto ele esteve no Vasco, ele respeitou o Vasco, entende? Acho que ele suou a camisa pelo Vasco enquanto esteve aqui e o Vasco não teve condição de segurar, de repente. A forma como ele... Depois eu fiquei um pouco decepcionado. Não por ele ter ido, mas a forma como eu vejo que ele trata o Vasco, isso eu acho... Exato. Mas enquanto ele esteve aqui, ele honrou a camisa do Vasco, isso é fato. Não, sim, isso aí Dentro de campo teve a responsabilidade, apesar de, não sei se tinha com outras coisas extra-campo acontecendo, mas dentro do campo ele mostrava a responsabilidade. Isso, pra mim, é ser profissional, de repente. Estamos caminhando pra reta final dela. Vou te fazer 2 perguntas curtas aqui. Primeiro, como é que tá a tua expectativa pra Copa, final do ano? Pô, eu acho que o Brasil tem muita chance, cara. Eu acho que o Brasil tem chance, demais, assim. A gente tem jogadores... de ponta em praticamente todas as posições. Me preocupa a lateral direita um pouco. Não sei se o Dani Alves vai, né? Mas tá passando por um período difícil lá no Pumas e tal. Não sei. Aí ficaria com o Emerson Royal e... não sei se Danilo. Não sei. Não sei, aí o Tite que vai saber, né? Alguém no Brasil que possa fazer? Não vejo, cara. Então. Na verdade, na minha opinião, a posição mais carente do futebol mundial, pra mim, é lateral. Né? Você pega o time de ponta, na minha opinião, são mais jogadores de força. E aí na lateral esquerda, tu acha que vai o Arana? Tu acha que ele foi bem? Vai o Lodi, vai o Alex Telles? Cara, eu acho que o Alessandro vai. O Alexandre acho que é pulo de 10. Do Tite, né? Acho que é pulo de 10. Quem é o outro, né? Acho que o outro tá em aberto ainda, mas acho que esse aí é pulo de 10. As laterais me preocupam. O goleiro a gente tá bem pra caramba, tem os 2 goleiros. Até no Brasil dá pra levar goleiro, tem o Everton, tem vários goleiros bons aqui. Isso, o goleiro também, na zaga a gente tá bem também, Militão tá bem pra caramba. Acho que ele vai com certeza. Thiago também tá bem, inclusive, tem a experiência. Pô, cara, que surpreendente o Thiago, né? Marquinhos, é unânime, não tem jeito. Aí tem que ver o outro, né? Quem que ele vai levar, se é o Veríssimo, se é o Bremer, que tá agora na Juventus, né? Não sei. E aí... mas eu acho que esses 3 estão garantidos. Esses que eu falei,
o Militão, o Thiago Silva e o Marquinhos, pra mim, eles estão garantidos. Até pela conquista do Real também na Champions. O Militão foi muito bem e tal. Cabeça de área agora o Casemiro, que tomou a... Acho que a gente tá bem de cabeça de área. Pra mim, Casemiro e o Fabinho são dois dos melhores do mundo, né? E aí não sei se vai o Coutinho, não sei se vai Coutinho como é que vai ele vai também. fazer, né? Não, eu sei que ele vai, mas não sei como ele vai fazer ali. Se vai Paquetá, Coutinho, se vai botar o Neymar de falso 9. Eu botaria o Neymar sei lá. Eu acho que o Neymar vai jogar de 10. Ele tá jogando mais armando o time no Paris, eu acho. Então, acho que vai. Vai botar o Vini na esquerda. E Rafinha ou o Antony estamos bem também. Na ponta direita a gente tá bem também. Qualquer um dos dois que entrar pra mim tá bom. Pedro, você acha que vai? Cara, assim, a minha opinião, acho que a chance do Pedro ir é... Os centroavantes, eu acho que vai ser decisivo esse final de ano agora. Por exemplo, o Gabriel Jesus que já tá no bolo. Mas um ou outro ali que tá de stand-by, tem uma reta de começo, porque na Europa é começo de temporada. Tá bem pra caramba, não, Jesus vai. Mas eu acho que talvez ele vai, não no 23, vai no complemento de 26. Que condicional? O Pedro. O Flamengo ganhando título relevante agora, ele mantendo uma regularidade até o final do Brasileirão e sendo decisivo nos títulos do Flamengo com alguém capotando. Até porque... Já tem um tempo, né? Tem um tempo. Sabe por que eu falo isso, dela? Olha como é que é engraçado. Durante um bom período, tinha um clamor do caramba pra levar o Hulk de novo, porque ele tava estraçalhando no Atlético. Como é que tá o Hulk hoje? Verdade, mal. Muito rápido, né? Muito curto. O Rafael Veiga também teve um período voando, leva. Como é que tá agora? Tem uma queda. O Everton Ribeiro também estava indo pra seleção, mas teve um período no meio do caminho que deu uma caída. Então. O Gabigol era um clamor danado, foi levado muitas vezes, não entregou na seleção. E hoje, quem tá bem, o cara que era reserva dele é todo dia. Tá xingando ele. Então você vê que eu acho que o Tite, nesse ponto, ele é equilibrado. A gente vai naquela emoção de um cara que tá bem num período legal e ele analisa o todo. Né? Futebol é muito doido. Então, né? por esse contexto, como o Pedro foi pouco convocado, analisando o processo inteiro, por mais que o futebol acho que seja momento, acho que ainda pega com o Pedro isso. Se uma galera que ele tá em dúvida der uma fraquejada na reta final e o Pedro manter, pode ser que até o clamor popular, o caramba... Pode ser que pinte no 26. Eu vejo outros jogadores também que indiretamente estão brigando, se dedicando a fim de ir, né? O Gerson, por exemplo, é um deles, que tá bem até no Marcelo. Eu vi os jogos do Marcelo, eu tenho acompanhado e ele tá indo bem até. Não sei se o Matheus Cunha do Atlético também. Tem outros jogadores aí disputando no ataque. Eu acho que o Matheus Cunha é concorrente direto do Pedro. Também acho. E o bom pra gente que tem qualidade é que abriu mais vaga, né? Então, isso nesse aí. ponto, a gente ganhou. Eu acho que o Brasil tem muita chance, cara. Só não gostei da camisa azul, sinceramente. Também não gostei, não. Desculpa, parecia muito abadá de camarote de carnaval. Me parecia um pouco, assim. Claro, tem uma história por trás que é muito significativa, assim, é muito importante. Acho que a gente, de certa forma, tirou um pouco a camisa da seleção brasileira do futebol e acabou associando ela a questões políticas que não tem nada Eu acho isso ridículo. Eu acho um absurdo. E aí a gente vem nessa Copa com a campanha de resgatar a camisa do Brasil para o futebol. Tá, galera? Não tem nada a ver com política. A camisa do Brasil pertence ao futebol, família. Entende? Pertence ao povo brasileiro. De fato, né? Mas esteticamente azul não me agradou muito não, cara. Mas tá bom também, o que importa é o futebol. Aí o Jason fala que em 2002 a camisa era feia. Eu acho. Tinha um triângulo embaixo aqui, né? E foi campeão. E a gente foi campeão. Se seguir essa lógica aí, tudo bem. Eu até uso azul, posso até comprar um. E qual é teu rolê com o Neymar, cara? Eu adoro o Neymar. Eu acho que ele é diferentaço. Mas, cara, a ideia da fama, né, pai? O cara não teve adolescência, não teve infância, né? Foi tratado a vida toda como um tesouro, né? Então, acho que é benéfico pra gente ouvir não, assim, pro nosso crescimento, pra nossa evolução, sabe? Acho que o Neymar ouviu muito sim, assim como, sei lá, outras grandes estrelas aí, Justin Bieber, enfim.
que foram astros muito jovens, assim, e isso é perigoso, né? Tem que ter um bom acompanhamento, tem que dizer não na hora certa e visando a evolução não só do artista ou não só do jogador profissional, mas avisando a evolução do ser humano, né? Então, para o ser humano é benéfico ouvir não algumas coisas. Se tudo que você pede, se tudo que você quer, todo mundo fala assim, você fica uma pessoa mal acostumada. Não estou dizendo que o Neymar e que o Justin Bieber são mal acostumados, mas acho que criou um receio das outras pessoas com essas figuras pelo fato de eles serem tão talentosos quanto são, serem tratados como estrela como eles são, né, desde novos. Então, acho que o Neymar é um pouco disso, sim. E inconscientemente, cara, eu acho que o nosso... Eu vou falar de mim, né? Eu tenho 24 anos, entende? Mas eu já tenho muita responsabilidade, tenho 2 filhos, sou pai de família desde 20 anos. Mas dentro de mim tem um garoto que quer ter 24 anos. Eu adoro jogar videogame, eu adoro, sabe, ser jovem. Eu gosto de errar também. Eu quero ter o meu direito de errar também. Que eu assumi muito cedo uma responsabilidade onde eu não podia errar, entende? Mas dentro de mim tem uma briga, um garoto de 24 anos que, porra, quer ter o seu direito de errar, né? E eu acho que o Neymar não teve muito, né, o direito de errar na vida dele, entende? E, pô, acredito que tô feliz com esse início agora de temporada dele. Tá me parecendo mais centrado, mais focado, assim, né? E... acho que só tem a ganhar, acho que ele só tem a ganhar com isso, o Brasil só tem a ganhar com isso, com o amadurecimento do Neymar, né? Então, eu adoro ele, eu acho que ele é diferentaço e tem tudo, tem a faca e o queijo na mão para levar a gente para onde a gente quer, que é a vitória da Copa, né? Uma coisa eu acho que ele quer também, né? Ah, claro, inclusive tá sendo o melhor começo de temporada dele, ele tá focadão, tá arregaçando no Paris. Uma coisa que as pessoas não param para refletir, o Neymar é a primeira grande estrela do Brasil da era da rede social, mano. Ronaldo, Rivaldo, Romário, ninguém pegou isso. Então, acho que... Foi complicado, e ele é o primeiro, muito grande, mano. Né? Muito grande, é a dimensão muito grande, é muito mal olhado, é muita gente... Isso mexe com o cara, né? Mexe comigo, não vai mexer com ele. Pô, Dela, vou te falar, eu fiz uma reflexão comigo depois da... Óbvio que ele deu motivo, mas tu imagina, depois da Copa de 2018, o cara virou meme mundial, irmão. Não é meme na tua casa, no teu bairro, na tua escola, mano, mundial. Do Neymar, do rolar. Se o cara não tem um mental, um psicológico muito forte, muita gente ali endoida. Obrigado. Olha o amadorismo imperando aí. Vai sair nos cortes. O amadorismo imperando. A gente com Dela Cruz dando um mole desse aqui. Mas vamos lá. Então eu acho que isso é muito complexo, cara. Não dá pra gente falar de fora, né? É muita doideira, cara. Eu acho que essas paradas recorrem nisso. Você falou essa vontade de ser o moleque. Quando ele faz das dele, as festas, faz as pataquadas, eu acho que ele, cara, eu sou um ser humano também, pô. Verdade, mas é exatamente isso. Eu tava falando do Neymar, tava falando disso especificamente porque eu acho que é o que acontece com o Neymar, né? O extracampo, eu acho que tem ali um menino que perdeu o direito de ser menino, né? Entende? O Gaúcho, por exemplo, a gente vê a qualidade dele, ele jogou demais, mas até os 28 mais ou menos. É nítido na carreira do Gaúcho, e quando ele caminha pros 30, ele fica mais naquela, vou fazer mais uns contratos, mas aquele foco de... Porque se ele quisesse, ele era melhor do mundo todo ano, mas ele não quis mais. Ele quis mais ter aquele rolê de ir levando a parada. Você vê que na Copa de 2010, no Milan, ele jogou pra caramba, né? Com o intuito de ser convocado, né? E ainda assim o Dunga não levou. Mas ele mostrou que o futebol ainda morava ali, pai. Era só uma questão de vontade mesmo, de foco, né? Mostrou que o futebol ainda morava nele. Ele queria muito ir para aquela Copa de 2010. Eu acho que, de repente, se ele tivesse, seria diferente. Eu faria 4-4-2 tranquilo, o Kaká e ele de meia, e botava Robinho e Luiz Fabiano no ataque e ia dar tudo certo, pai. Eu faria, tranquilo. Acho que daria um timão ali mesmo. Não, 4-4-2? Não cabia? Pô, e aquela Copa ali foi estranha, mano. O jeito que o Brasil, Felipe Melo voando. Pô, o Brasil abre 1-0 com o Robinho, bola dele. Caralho, mano, dá um apagão, 2 gols, o time toma uma virada.
Foi doideira, Foi doideira, mano. Isso aí, eu acho que se o R10 tivesse, ele poderia agregar mais maduro, de repente. E a seleção tem umas paradas estranhas, tomando gol de cabeça do Snyder, é o Zidane que nunca fez gol de cabeça, mete 2 gols na final de 98. Faltou acho que faltou... O jogo tava amarradão, né, também, aquele jogo tava meio amarrado, faltou uma diferença, né? Faltou um cara que raciocinasse diferente do convencional, de repente, era ele. Não desmerecendo o Kaká, que realmente era acima da média também. Mas outra pessoa para somar junto com o Kaká poderia ter feito a diferença. Acho que a R10... Acho que o Dunga, sei lá, não levou de birra por causa do chapéu, né? O chapéu da caneta. Não. O chapéuzinho, a caneta. Acho que não levou de birra aí, Dunga. Vê aí, Dunga. Dela, e agora que eu encerro a entrevista. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Maneiro. Eu acho que a minha profissão e o meu trabalho tem me proporcionado, de vez em quando, ter esses momentos que são raros. Eu não sei qual é o dia que a gente vai poder estar junto, ter a oportunidade de se ver de novo, mas pra mim tá sendo uma honra te receber aqui. Imagina, pra mim também. É um dia... Eu vejo já falei, eu vejo sua cara todo dia na televisão. Que merda, hein? Não, imagina. Você, me deixa antenar, você é muito bom no que você faz, sem rasgar seda aqui, mas eu admiro. Obrigado, paizão. E sua dedicação com o Vasco também, né? Acho maneiro demais. Obrigado. E agora eu queria que você falasse, através do seu trabalho, quem foi aquele cara que você era muito fã e pôde ter essa oportunidade que eu tô tendo hoje aqui. Do meu trabalho? A gente tava brincando, Mano Brown, né? Mano Brown, ele é um cara eu maneiro. tive essa oportunidade de conhecer o Brown. Tive a oportunidade de conhecer o Zeca Pagodinho, de cantar no mesmo palco que o Zeca Pagodinho. Péricles, mano, tem muita gente. Eu já tive a oportunidade de conhecer, assim, que era fã de criança, e tive a oportunidade de conhecer. Mas esses caras em específico, assim, acho que o MB foi diferente, eu fiquei nervoso. Levei um amigo para fazer o bigode dele, que era até muito fã, para cortar o cabelo dele, e o amigo, na hora de fazer o bigode dele, ficou com medo, né? Ficou se tremendo, assim, porque a gente era muito fã, né? Sabe quando era muito fã de alguém? E aí eu falei, meu irmão, falei pra esse parceiro WG, meu amigo, te amo, irmão. Barbeiro, né? Foi essa oportunidade que eu tive de conhecer o Mano Brown. E aí, o amigo foi cortar o cabelo dele na hora do bigode. Eu falei, meu amigo, se tu errar aí, acho que a gente não vai sair daqui, né? Entendeu, pai? E aí, a gente nervoso, né? Foi maneiro. Isso aí, foi um grande episódio, assim, que o meu trabalho pode me proporcionar. E eu sou muito feliz, cara, com o que eu faço, assim. Porque viver de música sempre me surpreende, assim. Várias vezes, quando eu acho que eu não posso me surpreender mais com nada, a música vai e me surpreende sempre. Não tem, porque muda toda hora, né? Então, aconteceu isso comigo, pai. Várias vezes já. Eu fiquei nervosaço. E quem é desses caras muito grande que você descobriu que o cara era teu fã também, que tu falou, não, tu não, é Caô. MC Marcinho. Caô. Pra mim é muito fã, eu sou muito fã do Marcinho. Muito. E quando eu mandei mensagem, quando eu gravei tocando uma música dele, Princesa, e aí eles repostaram o vídeo e tal, aí a MC Marcinho, sou teu fã, minha filha escuta tua música. Eu falei, cara, mentira. Foi maneiro. Gravei uma música com ele, chama Romântico 90. Depois, pessoal, vai lá assistir. Ele me deu essa honra de gravar uma música comigo. Marcinho. E assim eu encerro o episódio. O dia que eu fiquei tonto, esse moleque aqui é meu irmão, o Arthur tá ali. Eu até mandei foto pra ele no dia. Eu falei, irmão, tô com o Ronaldinho Gaúcho, cara. Que bagulho é esse? Então, também. Aí, eu fiquei R10 tonto. Também. Fiquei tonto. Eu fiz uma música com o R10 já. Caô. Essa eu não sabia. Já é uma favela. Isso aí. Eu, R10... Caraca. O Hatch tu era fã também, né? Exatamente. Hatch. Fizemos música juntos também, foi maneiro. Fiz um vídeo tocando uma música do Hatch em 2013. Aí em 2019 ou 2020 tivemos a oportunidade de fazer um som juntos, foi maneiro. Na Grécia lá, isso aí, né? E cantamos no mesmo palco, foi maneiro. Bacana, hein? Tem disso, tem que acreditar, pai. Não tem jeito. A vida tem dessas coisas, se acreditar, acontece. E é isso. Então encerramos o episódio com o Mano Brown da Deep Web aqui, sacanagem. Irmão, eu encerro assim, eu sempre deixo pro convidado, caso ele queira me fazer uma pergunta. Te fazer uma pergunta?
E aí, o Vasco sobe ou não sobe? Porra, pergunta importante, irmão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Você começou, antes de gravar, tu já fez essa pergunta. Aí eu já vou pegar o gancho, aproveitar que tá gravando agora, eu que vou fazer. Cara, eu espero que sim, né? A gente Não, espero que sim, não. Não, tá. Espero que sim não serve. Sobe ou não sobe, pai? Não, acho que sobe. Acho que a gente vai infartar do coração daqui até o final, vamos sofrer um pouquinho. Alô, Nenê, tivemos junto hoje no CT, um beijão, ficou de vir aqui. Pô, quebra essa pra nós, velhinho. Você chorou ano passado quando o time não subiu, falou, voltei pro time subir, pô. Então tu vai subir esse ano. Isso aí. Com fé em Deus. O Nenê é um cara que eu tenho um carinho muito grande também. É meio bizarro tá lá no CT trocando ideia. Hoje minha esposa tava, ele me gritou, ô, vamos fazer a parada lá. Eu tomei. Falei, qual é, mano? Parece um cara maneiraço, simplão. Né? Maneiro. Então, vamos lá, Nenê. Andrei também, que eu acompanho no Instagram, mando mensagem até pra ele, às vezes. Vambora. De certa forma, pra mim, né, viraram as duas referências ali do time, né? Digo, na parte criativa, né, que é o que interessa, que é o gol. Vambora, hein? Confia em você, família. Vambora, hein? O Marlinhos que volta pro jogo do Bahia. Marlon, então, mas aí, pô, eu tenho medo da gente colocar expectativa demais, muita pressão no moleque que fez um jogo bom e a gente tá ali, né? De repente, muita coisa, deixa o moleque, pô, amadurecer, chegar no profissional, fez um jogo maneiro ali e tal. Reginaldo também, eu sinto que a gente é um pouco emocionado. O torcedor do Vasco é um pouco emocionado. O cara fez um jogo bem e aí a gente já... Bora, meu irmão, é você que é o cara. Mas, pô, calma, deixa os moleques ser moleque, entendeu? Acho que a gente tem que focar no coletivo, mais do que especificamente nesses garotos que são garotos, pô, tem 18 anos, tem 17, 19 anos, entendeu? E eles têm que ter o direito de ser garoto, pelo amor de Deus, família. Entendeu? Então, vamos focar no coletivo, no grupo, no posicionamento tático, que vai dar certo. E é isso, galera. Assim que encerra o episódio, irmão. Um prazer. Valeu. Muito obrigado mesmo por tu ter vindo. E uma coisa que eu queria te elogiar, cara, tem um cara muito simples. Obrigado. Muito mesmo. Eu não sei se isso é bem um elogio, né? Não, acho que é só a característica mesmo. E foi engraçado na hora que eu te liguei, porque no dia que a gente se trombou em São Januário, você falou, pô, vou te passar o número da minha assessoria. E eu liguei achando que tava ligando pra assessoria. E aí, quando tu atende, eu fiquei meio, cara, quem que tá falando? Aí eu falei, porra, depois quando eu pesquei que era a tua voz, eu falei, porra, é o Dieguinho do Futebolaço. Aí tu, porra, irmão, achei que alguém tava me ligando do presídio. Não, eu morri de rir. Posso explicar legal? Aí eu liguei, aí o cara atendi meu telefone, aí o cara... Alô, quem tá falando? Falei, pô, meu amigo, tá de brincadeira. Falei, meu amigo, tu tá de brincadeira, tu tá me ligando, tá perguntando quem tá falando. Quem que tá? Eu que te pergunto quem tá falando. Porra, aí ele me ligou e perguntou quem tava falando. Aí eu falei, pô, tá de brincadeira, você que me ligou, pô. Aí ele é o Dieguinho do Futebolaço, não sei o que. Eu falei, porra, qual é, meu parceiro? Foi muito boa essa resenha. Foi maneiro estar aqui, família. Obrigado mesmo pelo convite. Espero que a gente se encontre aí mais vezes nos Jogos do Vasco. Vambora, vamos estreitar esse laço aí. E tua cara vai aparecer na televisão até você continuar com o canal, né? Amém. Que assim seja. E é isso, galera. As redes sociais do Dela Cruz tá aqui na descrição, o Instagram. Galera que quer acompanhar o trabalho do Dela mais de perto, segue ele lá. E muito obrigado quem assistiu o episódio até aqui, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. E segunda-feira o Dieguinho volta. Vasco é lá no outro canal. Valeu, fui!